Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor encha cada coração. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e que você possa nesse momento abrir o seu coração, onde quer que chegue a nossa voz, você que nos ouve, que você possa dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, me consola, me fortaleça, me abraça nesse tempo. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Quer dizer que Deus nos levantou, estou aqui com minha família para compartilhar contigo a mensagem desta noite. E eu creio que Deus vai te abençoar com esta palavra, com esta celebração. Convido você, se possível, feche os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós nos prostramos diante do Senhor, Deus. Nós reconhecemos de que nós somos pó, barro moldado, e clamamos, Senhor Deus, pelo teu mover em nosso favor. Olha, Deus, para nós. Olha, Deus, para o teu povo. Olha, Deus, para a nossa nação. Olha, Deus, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, Feira de Santana, para a Bahia. Olha, Senhor, para cada vida que sofre neste momento. Senhor, dirige este culto de tal forma que possamos, Deus, ser, ó Deus, agraciados com a tua paz, com o bálsamo de Gileade, com a tua presença, com o teu renovo e com a tua direção. Recebe, Deus, cada música de adoração, cada leitura e a própria pregação da palavra. E Deus nos usa como instrumento da tua vontade, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 150. Convido você a abrir a sua Bíblia, se possível. Nós vamos ler o Salmo 150. Palavra do Senhor. Salmo de número 150. Diz assim a palavra do Senhor: Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder, que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. Todo ser que respira, louvai ao Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, adore o Senhor, se derrame na presença dEle, e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos, Senhor. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser
Deus. Certo de que Deus está conosco, eu creio que Ele reservou esse momento para falar conosco, comigo, com a minha família que está aqui comigo e com você e com os seus. Convide a pessoa que está do seu lado. Se você estiver na sua casa, tiver mais alguém, se possível for, convida a tomar parte, pegue uma Bíblia, se tiver e puder, e receba esta palavra de Deus com o coração aberto, que será uma bênção para a sua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Mateus, 25, de 1 a 13, diz a palavra do Senhor. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilha com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. O noivo assim respondeu, e Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Palavra do Senhor. Eu quero dividir nesta noite esta palavra sobre as 10 virgens. E esta palavra, ela traz o seguinte tema que o Senhor colocou no meu coração e eu quero dividir com vocês nesta noite. A parábola das 10 virgens, uma advertência à vigilância. A Bíblia mostra que Jesus, no contexto ali onde ele estava, no caso, o ambiente que ele estava, era um contexto de Jerusalém. E ele sabia que estava chegando o momento decisivo dele então ser entregue nas mãos de pecadores para o sacrifício para a nossa salvação. Ele seria então julgado, condenado, crucificado na cruz, morto, sepultado, até o dia da ressurreição. Jesus sabia que aqueles últimos instantes, as últimas horas que ele tinha, e ele estava então naquele momento advertindo os discípulos com esta parábola sobre a necessidade da vigilância. Eu quero chamar a atenção aqui porque é isso que Jesus faz, nos chama a atenção, eu chamo você para prestar atenção. O autor bíblico, Mateus, quando escreve, quando registra esse relato de Jesus, ele registra uma parábola. E aí eu quero primeiro dizer o que é uma parábola. Parábola é uma história criada. E essa história criada por Jesus, e em geral Jesus ensinava assim, ele criava então as parábolas ou as histórias, mas para transmitir um conhecimento, uma mensagem mais profunda. Ele usava elementos do dia a dia que era de conhecimento popular. E quando ele falava às multidões, ele falava em geral por parábolas. E as multidões não entendiam. Mas os discípulos à parte perguntavam e ele explicava. Porque não era apenas como aqui nós encontramos no texto de Mateus 25, de 1 a 13,
Ele não quer falar apenas de um casamento. Primeiro que teríamos aí uma discussão, um questionar sobre que tipo de casamento, que cultura, porque ele fala de um noivo e várias noivas. Mas a questão não é esta, se é poligamia, monogamia, não é esse o tema. E aí que está o mistério, aí que está a sabedoria de Jesus Cristo. Jesus quer então falar, e ele fala sobre o reino de Deus. Ele fala sobre sua segunda vinda. Ele fala sobre o tempo do fim. Ele então fala sobre a necessidade de vigiar. É verdade que nós vivemos nesse momento a Semana Santa. E uma Semana Santa diferenciada. Nós vivemos um tempo então onde estamos confinados, a rotina foi alterada. Vivemos um tempo que temos necessidade de vigiar. Vigiar com relação à própria higiene pessoal, com determinados equipamentos ou então recursos de prevenção, seja a máscara, a luva, a depender da situação e se possível. Enfim, manter uma distância de no mínimo 1 metro, o ideal que seja 2 metros ou 1,5 metro. Mas o fato, sempre que chegar da rua, descartar aquela roupa antes de entrar em casa, ter todo um cuidado de higiene. Toda essa questão exige vigilância. Porque um descuido, a gente pode trazer essa enfermidade para nós, para nossa família, para os idosos, para as crianças e para as pessoas que tiverem imunidade baixa ou alguma doença crônica, pode ser fatal. A verdade é que quando nós paramos para olhar esta parábola, ela traz lições preciosas para nós hoje, que enfrentamos essa pandemia da Covid-19, que estamos vivendo uma Semana Santa diferente. E aí eu quero destacar o seguinte, essa imagem então do casamento, essa imagem então para falar sobre a vinda do reino, o reino é Cristo. O reino está onde Cristo está, e Cristo está falando da sua volta. Mas o casamento é o encontro dos fiéis com o Senhor Jesus. E aí nós temos uma imagem que está em conexão, em comunhão com aquilo que mais tarde o Senhor revelaria, e assim revelou a João, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, de 5 a 10, quando ele fala do casamento do Cordeiro com a sua noiva, o povo de Deus, os fiéis, aqueles que abriram mão do mundo, dos seus prazeres, dos seus desejos, abriram mão então de todas as coisas que nos levam para longe de Deus e permaneceram fiéis ao Senhor Deus, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqui ele fala de um casamento que vai além de uma cerimônia humana. Ele fala de algo sobrenatural, ele fala de eternidade, ele fala de um encontro para a eternidade. A Bíblia compara o reino de Deus, que Mateus chama de o reino dos céus, a essas 10 moças. E aí fala que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo, o versículo 1. Mas nós vamos encontrar ainda nos versículos 2 a 4 o primeiro destaque que Jesus faz. E eu quero que você acompanhe comigo. Jesus diz assim: 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. E aí nós encontramos esse primeiro destaque de Jesus sobre a vigilância. Ele diz: as moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram o azeite de reserva. Esse é o versículo 3. Talvez você ache, não, eu estou jovem ainda, vou deixar para aceitar Jesus mais tarde. Talvez você não dá crédito nem à palavra. Eu não sei como está a sua vida em relação a Deus e a palavra. Isaías, o profeta, diz: quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor usa a boca do profeta para perguntar a mim e a você. E a quem se revelou o braço do Senhor? A quem se manifestou o próprio Senhor? As moças sem juízo, elas viviam como se elas pudessem dar um jeitinho na reta final. Talvez você disse assim: olha, Jesus, faz tanto tempo que eu ouço isso, e Jesus não voltou. Ah, que nada, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa, é uma lenda, né? Não dá não, isso é para os fracos, que não tem um juízo forte, que não é estudado, são os ignorantes, os fanáticos. Cuidado, porque a Bíblia diz que lá no tempo também dos apóstolos, a comunidade petrina, lá na carta de Pedro, a Bíblia diz que havia um questionamento, algumas pessoas duvidaram sobre a vinda de Cristo e diziam que estava demorando muito, que já falava há muito tempo que ele ia voltar e não tinha voltado. Chegaram a dizer: olha, não vai voltar não, isso é conversa para enganar. E aí Pedro diz o seguinte:
1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Cuidado, se arrependa, se converta ao Senhor. Há uma segunda coisa ainda nesse primeiro destaque. As moças ajuizadas levaram vasilhas com azeite para as suas lamparinas. Ah, você que já disse sim para o Senhor e tem vigiado, continue. Não desista, os dias são maus. Dias de ficar em casa, de ajudar os filhos no estudo, construir uma nova rotina, aguardando que o Senhor dê um basta a tudo isso, que essa peste passe e que a gente volte então à nossa rotina. As moças ajuizadas, elas se prepararam para um momento decisivo. É muito importante as pessoas que se planejam, não planejam apenas para aquilo que é visível. Nós temos uma previsão. Você pode comprar uma casa, um apartamento para pagar em 30 anos, dependendo da sua idade. A sociedade acredita, avaliando a sua idade, que você vai viver no mínimo esse tempo e vai pagar. Significa que tem um planejamento. Mas nem sempre as pessoas se preocupam em planejar como será a sua vida depois da existência aqui. Além do túmulo, como será a sua vida na eternidade. Essas ajuizadas, elas se prepararam para a festa. E elas, nós vamos ver que elas de fato, elas tinham credenciais. E elas vão adentrar na festa, porque elas se prepararam para aquele momento. O segundo destaque, a palavra traz no versículo 5, Jesus diz assim: o noivo demorou e as noivas dormiram. O noivo demorou e as noivas dormiram. E aqui duas coisas também quero destacar nesse segundo momento. 5 dormiram porque relaxaram na espera. É interessante observar isso. Porque a gente tem uma tendência de lembrar daquilo que está pertinho de nós, que é muito forte, seja uma bênção ou alguma coisa muito triste que aconteceu. Mas enquanto aconteceu ali recente, a memória está aguçada, muito forte. As coisas mais tristes, a gente tem facilidade de guardar por mais tempo. As coisas alegres, as coisas mais leves, a gente tem facilidade de esquecer, ou pelo menos se distanciar com mais rapidez. Aqui diz que as 5 dormiram porque as 5, sem juízo, dormiram de forma relaxada. Mas as outras 5 também cochilaram e pegaram no sono. Só que tem um detalhe, e a gente vai ver na sequência. Aquelas que dormem despreparadas e aquela que dorme com azeite do lado. Que no momento que o alerta, a sirene é tocada, que alguém grita, o noivo está chegando. Ela acorda, acende a lamparina e tem azeite para alimentar a lamparina. Porque ela se preparou. Ela se preparou para aquele momento. Aí vem o momento decisivo e é esse momento que eu quero chamar a maior atenção. O terceiro destaque que Cristo faz está nos versículos 6 a 8 do texto bíblico. Nessa parábola, Jesus diz assim: à meia-noite se ouviu o grito, o noivo está chegando. Era o grande momento. Tudo que a noiva queria era saber que o noivo estava chegando. Nós vamos encontrar duas situações diferentes aí. A primeira, 5 das que dormiram acordaram com os gritos. Também com esses gritos, todas, né? Acordou com um grito, o noivo está chegando. 5 dessas estavam preparadas. Essas podem ser comparadas a um sentinela, a um guarda que luta contra o sono e vigia para não ser surpreendido pelo inimigo. Aqui pode ser comparado também, trazendo para o nosso contexto hoje, os médicos. As médicas, a equipe de enfermagem, toda a equipe de administração, os maqueiros, motoristas de ambulância, pessoal dos serviços gerais, enfim, o segurança, todos que estão envolvidos nesse fronte contra a Covid-19. Os médicos que muitas vezes estão exaustos no seu limite. E muitos até que não voltam para casa, ficam próximos ao hospital para não contaminar a família e ao mesmo tempo estar de prontidão. Sem falar do alerta em alguns estados que está crescendo o número de contaminados e mortos de uma forma rápida. São guerreiros da saúde, sejam médicos, como eu disse,
seja a equipe de enfermagem, enfim, segurança, maqueiros, o pessoal da cozinha, seja qual for a função, desde a pessoa, academicamente falando, simples, até a pessoa erudita ou, enfim, com um cargo mais elevado, mas todos são importantes nessa cadeia. Eu digo então nesse serviço, e preciso estar vigilantes, que o Senhor fortaleça esses homens e mulheres, que o Senhor continue a capacitá-los, que o Senhor continue a usá-los nesse fronte de batalha, e que possamos vencer essa batalha, e que eles possam voltar o mais breve possível para os seus lares, trazendo o feixe, a colheita, colheita em que sentido? É muitas vidas livres da morte, muitas vidas, então, que teve a graça de serem atendidas e responderem positivamente ao atendimento médico e conseguiu voltar com vida para casa. Alegria de chegar com a missão cumprida, alegria de saber que fez o máximo, o melhor que pôde, em saber que está ali em defesa da vida, porque a vida está acima de qualquer coisa. Repito, a vida está acima de qualquer coisa. Não há como negociar a vida. Não há como colocar em jogo a vida. Porque a vida é um dom de Deus. Porque só Deus tem poder de determinar quem vive e quem morre. E quem morre, melhor dizendo. Aqui nós encontramos uma outra coisa. E queremos destacar também nesse terceiro destaque de Cristo. As outras 5 que dormiam e não estavam preparadas para se encontrar com o noivo, podem ser comparadas com um sentinela que dorme profundamente em pleno serviço. Quem já prestou serviço militar, ou quem trabalha de segurança, ou quem minimamente já teve que ficar uma noite ou algumas noites acordado, sabe muito bem que a partir de meia-noite o corpo começa a ser testado ao limite. E quem seja estudando ou vivendo a experiência, sabe o que é passar a noite em claro, sabe que entre 2 e 4 da manhã é o momento mais crucial e mais difícil de se permanecer acordado. Desta forma, quando o texto fala que à meia-noite se ouviu o grito, o noivo está chegando, significa que eles estavam no limite físico, que elas estavam. Mas havia necessidade de se preparar para aquele limite físico. Quando o sono chega, a gente precisa usar alternativas. A gente precisa deixar do nosso lado o azeite. No caso, a arma daquelas mulheres era o azeite. E precisa estar atento, já vestida, paramentada, pronta para a festa. Porque se porventura o sono pegar, no primeiro barulho, deve abrir os olhos, já pegar em punho a sua arma, que no caso das mulheres ali era o azeite. Digo, a sua prontidão era a sua lamparina com azeite de reserva. Os médicos precisam estar prontos para atender quem chega. Precisam também de equipamentos, ou seja, o material necessário para que possam proteger a eles, garantir até onde é possível não se contaminar, mas ao mesmo tempo a prontidão para atender com empatia. Uma ação humanizada num momento tão terrível que passa a humanidade. Desta forma, eu quero destacar as considerações finais. As 5 moças que estavam sem azeite estavam desesperadas e tiveram que sair para comprar o azeite. Versículos 8 e 9. As Escrituras Sagradas dizem que, enquanto as 5 moças desesperadas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou. Ou seja, a gente pode fazer muitos planos. O homem pode fazer planos. A mulher pode fazer planos. Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Talvez você, eu também tinha planos. Seja no meu trabalho, seja na igreja, seja na minha família. Com certeza você tinha planos, tinha compromissos. Mas quando veio esta peste, ela quebrou toda a agenda. A igreja tem que se reinventar, a sociedade tem que se reinventar, a educação, a forma de fazer nesse período, se perdurar, tem que se reinventar. Enfim, é um tempo extraordinário, é um tempo diferente. Mais tarde, as outras chegaram. É interessante que essas mulheres vão chegar,
mas a porta vai estar fechada, porque o noivo já levou para a festa as 5 que estavam preparadas. Essa pandemia, eu não tenho dúvida, eu creio, segundo a palavra de Deus, ela vai passar. E ela vai deixar sequelas na economia, de consequências. Você vai me entender melhor assim. Consequências na economia, na sociedade, isso é inevitável. Os especialistas começam a calcular a intensidade, a extensão, enfim, o impacto dessas consequências. Mas o fato que ficará. E não dá para tapar os olhos, tapar os ouvidos diante de tudo isso. Eu quero chamar a atenção nesse momento que quando a Bíblia diz que mais tarde, no versículo 11, as outras, as despreparadas, chegaram e gritaram: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O versículo 12 diz que o noivo respondeu desta forma: eu não sei quem são vocês, versículo 12. Um dia nos encontraremos com o Senhor e vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, daquilo que deixamos de fazer. Jesus concluiu dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Esse é o contexto da Semana Santa, é o contexto então dos últimos dias de Jesus na terra, mas é o contexto que vivemos. Nós não sabemos o dia que o Filho do Homem virá buscar a sua igreja, o dia que ele dará um ponto final à tragédia humana, aonde ele vai dizer: não aguento mais o egoísmo, a avareza, o orgulho, a soberba, a dureza de coração, a vaidade. Eu não aguento mais a idolatria. Eu não aguento mais o pecado, as festas de vocês. Chegará um dia que o cálice da ira de Deus vai transbordar. O relógio de Deus não é conduzido pelo seu relógio nem pelo meu. Por isso que a palavra aqui de Jesus, antes de ser preso, antes de ser entregue nas mãos de pecadores, é uma advertência aos discípulos naquele tempo e para nós hoje de vigilância. Faça o seu melhor, como os médicos devem e estão fazendo, creio, o seu melhor. E toda a equipe, todos que trabalham com os médicos, todo o aparato necessário, faça o seu melhor também como ser humano. Faça o seu melhor diante de Deus, diante da vida, porque a vida é irrevogável. Só quem pode dar a vida e tirar o Senhor. Que você possa viver o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Que você possa ver o amanhã como possibilidade, mas o agora como certeza, porque você respira, porque você existe. Eu quero destacar nesse momento 3 coisas importantes. Três coisas importantes. E antes dessas 3 coisas, é verdade que nem sempre os médicos têm todos os aparatos que eles precisam. É verdade que nem sempre tem as melhores condições. E eu quero dizer aqui que a igreja do Senhor é profética. A igreja do Senhor, ela não está anestesiada na terra. E que a nossa saúde, no nosso país, ela vem sendo sucateada. Não é o foco central da pregação. Mas que você que me ouve nesta noite, autoridade, seja político, seja médico, seja secretário de saúde ou secretária, seja deputado estadual, federal, aonde essa voz chegar, ou você que tem acesso a essas pessoas, cobre, ou você que tem esse poder nas mãos, essa possibilidade de nos representar e nos representa, se posicione pela vida. Se posicione, porque o que está acontecendo é a manifestação do caos. Porque há muito tempo vem se destruindo a saúde pública. Há muito tempo vem destruindo aquilo que é serviço público. E agora o que está em voga é a saúde. Mas também vemos a educação, porque precisamos dos nossos cientistas. E temos que recorrer à China, a outros lugares. Porque se tira bolsas de então pesquisadores, de cientistas. Aqueles que querem crescer precisam sair desse país. Não dá para se conformar quando a corrupção cresce. Não dá para se conformar quando a cada 4 anos se aparece pedindo voto, mas que não tem coragem de dar a vida pela população, por causa justa, pela saúde, pela educação, pelos mais fracos, que é a maioria, 80%, 90%.
pobres desse país. Jesus, ele não ficou do lado dos poderosos, mas os poderosos que abraçaram o seu ensino e a sua obra estavam dispostos a abençoar os miseráveis, os necessitados, dignificar e tornar possível a vida humana na terra, naquilo que estava em suas mãos. Bolsas de estudos, de pesquisa, foram tiradas. E agora corre desesperadamente atrás de uma vacina, de equipamentos tecnológicos na área hospitalar, quando poderíamos, pela potência, pela dimensão, pela capacidade dos nossos brasileiros, nossos compatriotas, dos nossos cientistas, das nossas universidades, e pela capacidade e riqueza que nós temos, então, de matéria-prima nesse país, nós temos condição de ser uma grande potência e referência. Não aceitamos a desculpa, a migalha. O que nós queremos, na verdade, é dizer que o pecado é a razão da desgraça. A corrupção é a razão da desgraça. A mentira para o povo é a razão da desgraça. E Jesus foi condenado porque ele foi profeta de Deus. Porque como Deus é encarnado, ele chama aqui a vigilância, porque o tempo quem marca é ele. Mas enquanto viveu, ele não fez acepção de pessoas. Ele não privilegiou o grupinho dele. Ele escolheu estar junto com os necessitados, ao invés de estar no templo cheio de pompas, cheio então de regalias em Jerusalém. Ele preferiu estar com os pecadores, com aqueles que era considerado o lixo, a escória, permita a expressão, da sociedade. É esse Cristo que escandalizou os poderosos, que ao mesmo tempo levou essa mensagem de esperança e chama você ao arrependimento e à conversão. Ele está entre nós. Semana Santa, ele caminha para a cruz. Vamos reviver esse momento e permitir que o Senhor restaure a nossa memória, restaure a nossa história, que você viva, encontre um sentido. Hoje, Jesus quer entrar na sua vida. A primeira coisa, o tempo de decisão, primeira consideração aqui, final. O tempo de decisão por Cristo é hoje. Ele quer te usar nessa geração, no posto que ele te colocou, na profissão e na função que ele te colocou. Abra mão do mundo com seus desejos, prazeres e mentiras. Não negocie a salvação, a fé, porque grandes homens não negociaram. Jesus não negociou a tua salvação. E a terceira e última consideração, ninguém sabe o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Está no versículo 13 de Mateus 25, mas também está no capítulo 24, do 36 a 39 de Mateus. E eu quero encerrar, antes de entoar um louvor, destacando o que está escrito lá em 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda, ele não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa. Renova. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Pede o Senhor para te renovar nesta noite. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti.
Nós vamos nesse momento consagrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu quero orientar mais uma vez a igreja, já que vivemos um momento diferente, não estamos podendo nos reunir fisicamente, ou seja, pessoalmente no espaço de culto. Estamos falando por meio da tecnologia. Então você que é membro, congregado, ou você que deseja cooperar com a obra de Deus, quero lembrar que nós temos a responsabilidade com a IPI Feira de Santana, mas o nosso campo se estende com Serrinha, que é o nosso campo missionário, e também a nossa congregação em Capela do Alto Alegre. O que eu quero dizer é que a missão, a obra não para, nós temos compromissos a serem honrados, e eu quero convidar você